Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Assim está escrito: A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse é o texto que vamos meditar, falando aqui sobre qual é a igreja verdadeira. Aqui, Tiago está falando que a religião pura e imaculada, o ato religioso da devoção, da adoração que se oferece a Deus, se presta culto. Isso tudo faz parte da religião. Religião é o religar o homem com Deus, Deus com o homem. Isso foi feito através de Jesus. E com esta palavra religião, as pessoas associam religião com igreja. Bem, uma vez que religião está sendo associado com a igreja, nós podemos então entender qual é a religião pura e imaculada para com Deus. Ela vai trazer-nos alguns elementos que nós vamos identificar qual é a igreja verdadeira, ou seja, o que faz a igreja verdadeira, ou quando sabemos que uma igreja é verdadeira. Igreja, nesse sentido, é a prática comum de um povo que se reúne numa comunidade de adoração para servir a Deus, que é chamado igreja, de maneira errônea, porque o lugar onde as pessoas se reúnem não é a igreja em si, é o templo, mas quem se reúne lá são as pessoas, e estas pessoas unidas, juntas, afinadas para o mesmo propósito de servir e adorar a Deus, é que constitui a igreja. Então, a verdadeira igreja não é a beleza do prédio, seja ele um edifício, uma catedral, um palacete, um palácio, seja lá o que for, um salão pequeno. Não é isto que é a igreja. A igreja são as pessoas chamadas por Jesus, constituídas por ele como igreja de Deus, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo, que a edificou, a nutre, alimenta, cuida, defende e supre todo o necessário para que ela desempenhe a sua função nesta terra. Tem sido assim desde o princípio e há de continuar até o fim, embora que muitas das vezes há algumas nuances que procuram ofuscar o trabalho da verdadeira igreja, identificada com Jesus e à luz do que diz a Escritura Sagrada. As pessoas se colocam na condição de usurpar benefícios da igreja para si próprio e procurar, muitas das vezes, modificar alguns sentidos que identificam esta igreja como verdadeira. Mas aqui, quando nós lemos em Tiago aqui, algumas normas que identificam a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, ou seja, qual é a atividade principal da igreja, dos salvos que servem a Jesus, que constitui parte desta religião pura e imaculada. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a igreja verdadeira é aquela que tem base na palavra de Deus. Ela não está fundamentada em nenhuma outra coisa a não ser na palavra de Deus, como o próprio Jesus deixou registrado, e Mateus escreveu dizendo: edificarei, Jesus falando, edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Esta foi a promessa de Jesus, da sua igreja, a ser edificada, e que é a igreja verdadeira, e que ela pode defrontar-se com as portas do inferno, com as estratégias do adversário e não se intimidar, porque a promessa de Jesus é que esta igreja será vitoriosa, triunfante, e ela não conhecerá derrota. Porém, alguns daqueles que fazem parte, quando desvirtuam-se do sentido verdadeiro do que é a igreja, de quem ela se compõe e quais são as identificações desta igreja diante de Deus e perante o mundo, então algumas pessoas se perdem pelo caminho. Mas isso não é nenhuma culpa do Senhor Jesus, porque ele edificou a igreja bem. O problema está na pessoa que, ao invés de manter-se na simplicidade, no temor, na fidelidade, na obediência, na lealdade, não. Buscou um outro caminho alternativo e este caminho levou-a a um abismo. E por isso elas se encontram hoje irreconhecíveis, dizendo-se fazer parte. No entanto, a conduta, o procedimento diz que elas estão totalmente desligadas e não fazem parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto para saber se uma igreja é verdadeira é se ela está fundamentada na palavra de Deus. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo denominação. Denominação é criação humana. Agora, igreja é uma instituição divina que foi instituída por Jesus, edificada por Jesus, nutrida por Jesus, protegida por Jesus e orientada a realizar a vontade de Deus aqui na terra, de acordo com o que Jesus orientar o seu povo. Então, esta igreja verdadeira, em primeiro lugar, ela tem como base, ela está fundamentada na palavra de Deus. A base da igreja, o alicerce, o fundamento, os princípios da igreja estão estabelecidos na palavra de Deus. Por isso ela é verdadeira, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, tudo que se baseia, como tem base, fundamento na palavra de Deus, que é verdadeira, logicamente também vai ser verdadeiro. Então, a igreja verdadeira, ela tem a base na palavra de Deus. Em segundo lugar, nós observamos também que esta igreja, como disse há pouco, ela foi edificada pelo Senhor Jesus. Então, a igreja, ela constitui-se, na linguagem bíblica, como corpo de Cristo. Antes havia uma divisão entre gentios e judeus, e agora, através de Jesus, esta barreira foi derribada, e dos dois povos, Jesus fez um, tirando assim as inimizades, e este um povo, agora ele é chamado a Igreja de Deus, a igreja edificada por Jesus. Então, o segundo ponto é a igreja que tem Cristo como a cabeça. Cristo não é o cabeça, Cristo é a cabeça, porque a igreja é o seu corpo. Então, este corpo precisa da cabeça. Ninguém vê um corpo andando por aí sem cabeça, e nem uma cabeça flutuando por aí sem um corpo. Ele tem que estar ligado a cabeça ao corpo, o corpo à cabeça, para que as funções elas se realizem de maneira perfeita e natural. Então, Jesus é a cabeça da igreja. Então, nós podemos entender uma igreja verdadeira quando ela apregoa e vive à luz do que diz a palavra de Deus. O seu procedimento é referindo-se sempre a Jesus como a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja verdadeira tem a Cristo como a cabeça. A igreja verdadeira é aquela que deu-se a conhecer no dia de Pentecoste, quando Deus derramou do seu Espírito sobre os seus servos que estavam ali, em atitude de oração, orando por aqueles dias, e de repente diz a palavra que veio do céu um som
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidas. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E eles então foram revestidos do poder do Espírito Santo. E a partir dali, esta igreja agora, capacitada pelo Espírito Santo, eles se levantam e saem às ruas, às vilas, aos bairros, às localidades que estavam ao alcance deles, no poder do Espírito Santo, para pregar a respeito de Jesus e trazer as pessoas para servi-lo, como evidentemente aconteceu. Na primeira oportunidade, ao Pedro explicar que eles não estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito Santo, naquela manhã o Senhor salvou quase 3.000 almas e agregou a igreja. E depois continuou fazendo este importante trabalho. Então essa é a marca de uma igreja verdadeira. É uma igreja que tem o seu fundamento na palavra de Deus, é a sua base, o seu alicerce, tem a Cristo como a sua cabeça, porque a igreja é o corpo, e ela dá plena liberdade ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai guiar, orientar, ensinar, instruir, dirigir a igreja. E é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esta igreja precisa viver na plena liberdade do Espírito Santo para que se torne, então, uma igreja verdadeira, uma igreja com identidade, uma igreja ligada à palavra, a Jesus e ao Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos condições de realizar nada. É Ele que capacita, é Ele que vem. Por isso que Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Consolador é o Parácletos. Parácleto é aquele que é chamado para estar ao lado de outro com a intenção de ajudar. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele foi enviado para habitar em nós na intenção de nos ajudar, orientar, instruir, ensinar, guiar, dirigir, enfim, trazer ao nosso conhecimento a revelação do propósito de Deus à luz da sua palavra. E, em quarto lugar, nós encontramos que a igreja verdadeira, ela foi tirada do mundo. Todos nós vivíamos outrora no mundo de trevas, de pecado, de corrupção, de maldade, de violência, de engano, servindo e sendo escravizado pelo príncipe das trevas. Mas a partir do momento que Jesus veio e realizou uma obra para Deus, e esta obra tem como resultado a salvação da nossa alma, e o Senhor então nos alcançou e nos salvou, nós agora, denominados como Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos mais nos conformar com o mundo, com as suas práticas, porque o mundo e as suas práticas é contrário à vontade de Deus. E a palavra de Deus está bem claro dizendo o seguinte, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então veja que o mundo é frontalmente contrário ao propósito de Deus. Então veja que batalha para a igreja se estabelecer no mundo, enfrentar esta guerra, essa oposição, essa batalha, mas não importa. A promessa de Jesus foi, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevalece mesmo. Então nós observamos aí já em quarto lugar, esta igreja verdadeira, ela não se conforma com o mundo, ela não se amolda ao costume, à prática, ao proceder do mundo, mas ela está voltada para Deus e sua palavra e o poder do Espírito Santo, que é quem molda a igreja e adapta ela ao centro e propósito da vontade de Deus, para que ela realize aqui na terra um trabalho que seja importante, necessário e exclusivo, porque só através da igreja é que esse trabalho pode ser realizado. Em quinto lugar, nós observamos que a igreja verdadeira não é aquele que abre mão do nome do Senhor Jesus, mas ela preza
pelo nome de Jesus. Ela não o nega em circunstância nenhuma. Quando muitas das vezes observamos as pessoas negando o nome de Jesus, colocando em lugares à parte e substituindo com coisas corriqueiras e passageiras, inclusive práticas mundanas, nós vamos observar que aquele grupo de povo que ali está, que foi constituído para fazer parte da igreja, do corpo do Senhor Jesus, mas está vivendo de maneira totalmente contrária, este povo está desviado, está desvirtuado da graça de Deus. É preciso arrepender-se novamente, confessar os seus pecados e voltar a caminhar pelos primeiros caminhos, pelas primeiras obras, pelo primeiro amor, e voltar novamente a centralizar a vida na pessoa de Jesus para entender o seu trabalho e a sua função, qual é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esta igreja é aquela que não nega o nome de Jesus. Jesus mesmo disse: aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Então veja como é importante. Então por aí nós começamos a identificar qual é a igreja verdadeira. E seguindo nós vamos ver, conforme lemos lá na epístola de Tiago, ali traz-nos também algumas características importantes sobre a verdadeira igreja. E ele coloca dizendo o seguinte: a religião pura e imaculada, quer dizer, que não é falsa, que não tem mistura, que não tem contaminação, que não se deixa moldar pelas práticas do mundo, mas ela está alicerçada no que diz a palavra de Deus. Então, ele deixou escrito o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Olha o compromisso com quem é. Com Deus o Pai. É esta: visitar os órfãos. Quantas pessoas vivem na orfandade, precisando de uma proximidade, de uma presença, de uma visita, de um conselho, de orientação, de um suprimento. E nós observamos que os dias em que nós estamos atravessando, estas coisas parecem não acontecer. Mas os necessitados, eles continuam a existir, principalmente aqueles que vivem na orfandade, desprovido de um pai ou de uma mãe e com problemas, com necessidades. E o trabalho de uma igreja verdadeira é ir ao encontro dessas pessoas, visitar os órfãos, tomar pé da situação que eles estão vivendo, avaliar a natureza da fé que eles têm na pessoa de Jesus e não deixá-los viver assim, de qualquer maneira, naquele estado de sofrimento, quando o que diz a palavra de Deus, o que vai designar a igreja como verdadeira, é aquela igreja que não fica presa dentro de quatro paredes e não fica presa somente na área administrativa, mas a igreja está voltada para o trabalho missionário pastoral, que é aquele que Jesus fez. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus foi por vários lugares à procura das pessoas, pregando, ensinando, orientando e convidando para vir a si. Esse é o trabalho importante. É o trabalho da igreja. Nos dias atuais, ela precisa deixar as quatro paredes e sair pelas ruas, pelos valados, pelas praças, pelos prédios, pelos apartamentos, por onde quer que seja, onde houver um necessitado, um órfão, alguém nesta condição, é sim trabalho da verdadeira igreja ir até esta pessoa, alcançá-la com a palavra de Deus e com o necessário que aquela vida estiver atravessando naquele momento. Então é desta forma que a religião pura e imaculada se mostra verdadeira. Quer dizer, a verdadeira igreja é aquela que cuida daqueles que, entre elas, estão servindo a Deus, mas estão enfrentando problemas, dificuldades e necessidades. Então, é dever
desta igreja ir ao encontro das pessoas, porque a igreja são as pessoas. Mas parece que eles inverteram a posição do que diz a palavra de Deus. Quando Jesus disse, ide, eles estão dizendo, vinde. Nós estamos aqui esperando você. Quando você vier, nós estamos aqui. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para ir. E aqui está dito, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos. Visitar é ir ao encontro dele, é ir no habitat dele, é ir na residência dele. E ali tomar ciência da situação e da necessidade daquela pessoa e fazer todo o possível e necessário para socorrer, para suprir, para ajudar, para encorajar, para animar, para fortalecer. Tudo isto é o trabalho da verdadeira igreja. E observamos aqui também, não somente visitar os órfãos, mas diz aqui também, e as viúvas nas suas tribulações. Se tem um povo que é desprezado e abandonado, são as viúvas. Elas, quando em presença do marido, quando ele vivo, atuante, trabalhando, elas eram honradas, tinham o valor delas e era uma alegria, era uma bênção, mas a partir do momento que o marido, o Senhor Deus, o chamou para o descanso e elas ficaram, elas são colocadas agora no desamparo, no desprezo, no abandono. Mas a palavra de Deus diz que a igreja verdadeira, ela vai ao encontro das viúvas também nas suas tribulações, porque encontra e sabe que elas estão enfrentando dificuldades, precisam de uma ajuda, de um conselho, de uma orientação, de alguém para ouvir, para conversar. E a igreja faz tão bem esse trabalho. Mas é preciso ter pessoas disponíveis para se colocar nas mãos do Senhor como instrumentos para que desempenhe esse trabalho maravilhoso e importante. Mas as pessoas só vão realizar esse trabalho se de fato elas forem orientadas, ensinadas, treinadas e mostrar nelas na Bíblia Sagrada como é que realiza esta obra para com aqueles que estão em necessidade, sejam órfãos, sejam viúvas. E é preciso ir, não é mandar, vai fulano, vai ciclano, não. Cada um, e principalmente a liderança, ela tem que estar à altura de chegar aonde está este órfão, esta viúva, com seus problemas, com a sua necessidade, com as suas tribulações, e ali então, como um representante de Jesus aqui na terra, averiguar a condição e procurar suprir toda aquela necessidade. Não é chegar diante da pessoa, ver as necessidades e dizer, eu vou orar por você. Sim, orar é dever, é obrigação. Mas a pessoa está com problema, com a necessidade de algo aparente, natural, que não é muito. E é preciso estender a mão e socorrer, e ajudar, e sustentar, e fortalecer até que Deus a tire daquela condição e melhore a vida daquela pessoa. Mas enquanto isso não acontece, a igreja verdadeira é aquela que vai ao encontro das pessoas. Não é aquela que fica à espera, mas é aquela que vai. Caminhos valados, como bom pastor. Ele sobe o morro, ele desce, ele vai à procura da ovelha que desgarrou-se, a ovelha que está ferida, a ovelha que está com problema. Ele vai, não importa se no sol, na chuva, no frio, qualquer que seja o ambiente ou o clima, ele vai cumprir o seu trabalho. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem um papel importante a cumprir aqui na terra. Então não pode se descuidar dessas coisas. Não pode fechar os olhos e os ouvidos para dizer que não está vendo e nem está ouvindo o clamor do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva. Porque eles estão ali, à mercê de que alguém cumpra o que diz a palavra de Deus e, em fazendo assim, será um socorro de Deus para aquelas pessoas. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, conforme nós já observamos aqui.
guardar-se da corrupção. O mundo está corrompido, o mundo está perdido, está contaminado, está em trevas, jaz no maligno. E a igreja não deve permitir-se conformar com este mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é conformando-se com o mundo, mas é procurando compreender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E quem se dispuser a fazer a vontade de Deus, como registrado está na Escritura Sagrada, com certeza ele vai ter a orientação, a direção do Espírito Santo, ele vai encontrar elementos que vão confirmar esta ação na palavra de Deus e vai colocar-se na condição de que o Senhor Deus pode contar com ele, que ele será um instrumento útil nas mãos do Senhor, para socorrer, para ajudar, para orientar, para aconselhar, para ensinar, para que esta corrupção que há no mundo não venha entrar no coração dos que servem a Deus, principalmente da igreja do Senhor, que ainda está aqui na terra, que vai caminhando, vai marchando, vai lutando, mas as coisas parecem que estão forçando entrar no meio do povo de Deus. É preciso que alguém tenha entendimento no que diz a palavra do Senhor e discernimento para ver as coisas quando elas procuram se aproximar e, à luz da palavra de Deus, dá o veredito, reprovando e não permitindo que o povo de Deus seja um povo misturado, manchado, contaminado, corrompido. Não. Jesus, quando nos chamou para a salvação, ele nos chamou para uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida que agrade, que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Então, nós observamos aqui, nesse texto escrito por Tiago, ele dizendo que a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta. Esta qual? É aquela que tem base na palavra de Deus. Os fundamentos da igreja estão na palavra de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é aquela que tem Cristo como a cabeça, que governa este corpo. Em terceiro lugar, esta igreja verdadeira, ela dá plena liberdade ao Espírito Santo de trabalhar no meio dela. Porque sem o Espírito Santo é um ajuntamento de pessoas. Mas com o Espírito Santo, ele une, ele cria a unidade daquele povo e a união, e então ali o trabalho vai ser realizado para a glória do nome do Senhor. Então esta verdadeira igreja, ela precisa dar a plena liberdade ao Espírito Santo. Em quarto lugar, nós observamos que ela não se conforma com o mundo. O mundo está na contramão. Nós estamos servindo de acordo com a vontade do Senhor. Mas o que parece acontecer, parece que nós estamos na contramão. Mas nós estamos no direcionamento da vontade de Deus, para cumprir, para obedecer, para fazê-la. E o mundo não faz, o mundo é contrário. Então o mundo está na contramão do que Deus espera. Mas um a um, o Senhor vai chamando, salvando, libertando, transformando, e eles vão inteirando-se da vontade de Deus, constituindo-se como a igreja do Senhor e vão seguindo adiante. E o nome do Senhor sempre está sendo anunciado e glorificado. É também uma igreja que não nega o nome de Jesus. Ela não se faz como um camaleão, mudar de acordo com a circunstância, ocultar-se. Não. Verdadeira igreja, o verdadeiro salvo, ele é aquele que tem prazer e alegria em testemunhar da salvação e falar a respeito de Jesus. Jesus disse: quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, também dele me envergonharei diante de meu Pai. Mas quem der testemunho, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai. Então observa que
A igreja precisa ter uma identidade, ela precisa estar identificada principalmente com a palavra de Deus. E a partir dali, ela vai encontrar neste mundo onde as pessoas vivem oportunidades várias de estar envolvido em um trabalho que estará contribuindo para a verdadeira, para a religião pura e imaculada, para a igreja verdadeira de Jesus Cristo, sem defender placa, sem defender liderança, mas simplesmente cumprindo o que está na palavra de Deus. Então, nós encontramos, em sexto lugar, que é visitar os órfãos, os carentes, os sofridos, os necessitados, não somente os órfãos, mas os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Este é o trabalho da verdadeira igreja. E, por fim, guardar-se da corrupção do mundo, não deixar-se contaminar, não abrir brecha para que o mundo entre na comunhão dos salvos e venha corrompê-los, mas que eles mantenham-se unidos em fé, amor, alegria e esperança. Então, observamos aí estes vários pontos a respeito da igreja verdadeira, a igreja que agrada o coração de Deus, que cumpre na terra a missão para a qual ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Não sendo desta forma, à luz do que diz a palavra de Deus, ela está criando uma outra situação, porque não está identificando-se com uma igreja verdadeira e está servindo para outros de uma pedra de tropeço, porque dá-se a entender que todos vivem da mesma maneira, quando na verdade a verdadeira igreja ela é diferenciada e o trabalho dela é um trabalho com caráter eterno. Eu e você fomos chamados para fazermos parte desta igreja verdadeira com estes elementos e aspectos que foram aqui citados. E devemos viver desta maneira se queremos agradar ao Senhor nosso Deus e manter a nossa vida separada da corrupção do mundo, vivendo em pureza e se tornando acessível a Deus para que Ele nos conduza segundo a sua vontade para atender a necessidade deste, daquele ou daquele outro. Seja o que for, com Deus no controle, o Espírito Santo na direção, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem. Esta igreja será referenciada, será temida, será honrada, será respeitada, e o Senhor Deus a adornará de bênçãos, porque vê que aquele povo está cumprindo as funções pela qual a igreja foi edificada e pela sua estadia aqui por este mundo, até que o Senhor venha para nos levar para a sua eterna presença. Então, que Deus continue ajudando e abençoando-nos em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.